E aí, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal novamente, aqui é o Eliezer e o nosso assunto de hoje é: você já tem o mais importante que você precisa. Se você gostou desse tema, já deixa o seu joinha aí. Também se inscreve no canal se você é novo por aqui, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. Bom, galera, eu pensei nesse tema e eu estava assistindo esses dias um filme da Marvel. Eu gosto muito desses filmes de heróis e tem um filme que é um dos meus preferidos, que é o Thor Ragnarok. E para quem não sabe, o Thor é um deus da mitologia nórdica, se eu não me engano. E ele é o deus do trovão, e ele usa uma arma, um martelo, e esse martelo dele é super poderoso. Para quem já assistiu os filmes, é muito legal, as pessoas que assistem normalmente gostam, queria ter aquele martelo. E fato é o seguinte, que nesse filme, especificamente o Thor Ragnarok, ele está lutando contra a irmã dele, que é a deusa da morte, a Hela. E no começo do filme ela já destrói esse martelo, então ela é muito poderosa e ninguém consegue nem mexer esse martelo dele, mas ela consegue destruir. E indo pro final do filme, chega uma parte que ela tá lutando contra ele e ela tá quase matando ele. E ele tem tipo uma visão com o pai dele. E ele fala assim que não consegue vencer ela, que ela é mais poderosa que ele. E ele fala pro pai dele assim: nossa, eu não tenho nem meu martelo. E o pai dele fala assim: mas você é Thor, o deus do martelo? E ele diz: o martelo não é pra... a sua força não estava no martelo, o teu poder. O martelo era somente para você aprender a controlar a tua força, era para canalizar todo o seu poder. E assim, ele era o deus do trovão e não do martelo. E o que tem a ver tudo isso com o nosso tema de hoje, com o nosso assunto? É que às vezes a gente é assim também, a gente quer fazer as coisas, a gente tem metas, tem sonhos, tem objetivos na nossa vida, e às vezes as nossas ferramentas, as nossas condições, elas são bem inferiores ao tamanho do nosso objetivo. Muitas vezes a nossa visão é bem maior do que os nossos recursos e nós não temos os recursos suficientes para fazer aquilo que a gente quer. E por vezes a gente deixa que aquela falta de recurso seja um motivo, seja um argumento, seja uma desculpa para a gente não fazer aquilo que a gente tem que fazer. A gente fica parado, fica estagnado e fala: ah, mas se eu tivesse aquilo, eu faria, se eu tivesse aquilo outro, eu faria, se eu tivesse a melhor condição, não sei o que, eu faria isso ou aquilo. Mas fato é que o que a gente mais precisa está dentro da gente. Como o Thor, que a força dele não estava no martelo, mas o martelo era apenas para canalizar o poder dele, nós também, a maior força que a gente precisa está dentro da gente. Não precisa de algo externo. As coisas externas são bons recursos, lógico que é muito bom quando a gente tem as ferramentas certas para fazer aquilo que a gente quer fazer, mas não é isso que define o que a gente tem que fazer, não é isso que define o sucesso que a gente vai ter, porque tem pessoas que têm poucos recursos e fazem muitas coisas, e tem outras pessoas que às vezes têm muito recurso e não faz nada. Então o que a gente mais precisa está dentro da gente, e à medida que a gente começar a fazer algo com aquilo que a gente tem, que às vezes é pouco ou praticamente nada, as coisas vão começar a melhorar. E muitas vezes a gente não tem exteriormente falando recurso nenhum, mas se tivermos a fé no nosso coração, a fé em Deus e a fé em nós mesmos, a gente pode começar, e através desse começo a gente vai conseguindo as outras coisas que a gente precisa. Porque às vezes, como eu disse, a gente não tem os recursos externos que a gente precisa, às vezes a gente não tem nem apoio de ninguém, mas as pessoas não acreditarem em você, isso não é um grande problema. O problema é quando nós mesmos não conseguimos acreditar em nós, porque daí a gente não faz nada. Então assim, muitas pessoas só vão acreditar no seu potencial em você a partir do momento que elas começarem a ver os resultados do seu trabalho, do seu esforço em relação aos seus objetivos. Então assim, mesmo que você não tenha o apoio, não tenha de ninguém, você não tenha as ferramentas que você precisa, o mais importante que você precisa é a fé, e ela está dentro de você já, e você precisa de usar isso. E a partir do momento que a gente começar a usar a nossa fé, não apenas com palavras, como diz na própria Bíblia, que a fé, ela sem obras, ela é morta. Então não apenas falar que a gente tem fé, mas começar a agir como pessoa que tem fé, a gente vai ver que as coisas vão começar a melhorar, vão começar a dar certo, e a gente vai começar a ter resultado. Então tudo que a gente precisa, o mais importante que a gente precisa, já está dentro de nós, e só depende de nós começarmos a agir, de darmos um passo de cada vez, para que daí sim os recursos, para que daí sim as outras coisas externas que vão ajudar nos nossos objetivos, elas comecem a vir
vir também. Então, galera, é isso. Lembra dessa cena. Se você não assistiu esse filme do Thor Ragnarok e você gosta desses filmes de heróis, eu incentivo você a assistir, que é muito legal, é muito bom. E lembre disso, as ferramentas, elas são importantes, mas o nosso poder, a nossa força, a nossa fé está dentro de nós, e é tudo que nós precisamos para começar a fazer aquilo que a gente quer fazer. Então, não use argumentos. Eu ouvi uma frase esses dias atrás que diz assim que qualquer argumento para justificar a nossa derrota continua sendo derrota. Então comece a arrumar argumentos para justificar a sua vitória. Então que a gente possa parar de botar a culpa ou desculpa naquilo que a gente não tem e começar a fazer as coisas com aquilo que a gente tem, mesmo que isso for apenas a nossa fé e a nossa vontade de fazer algo. Então esse é o nosso recado de hoje. Comece a fazer e você vai ver que os recursos vão aparecer com o tempo e você vai conseguir chegar nos seus objetivos, nos seus sonhos. Então esse é o nosso recadinho de hoje, galera, e fiquem na paz e até mais.